Olá pessoal, então dando continuidade, eu vou falar sobre como a gente sai, né, lá do plano S, né, do contínuo, e passa para o Z, para a gente falar de controle discreto, né, controle digital. Então existem duas maneiras, dois métodos, né, de a gente fazer o projeto de controle digital. É você fazer o próprio projeto no plano Z, então de modo muito similar com o que a gente fez lá no lugar das raízes, no plano S, tá? Então o que a gente teria que fazer? Pegar essa planta aqui, né? Todo o efeito do segurador, né? Do conversor aqui e discretizar ela, tá? Então a gente faria uma planta discreta correspondente a essa planta aqui, né? Todo esse sistema, então, que seria esse G de Z aqui, tá? Mas para a gente fazer isso e fazer o projeto para essa planta G de Z, né? Olhando o plano Z e etc. Só que isso daqui seria a disciplina de controle digital. Então a gente não vai fazer isso, né? A gente vai fazer o projeto por emulação. O que é o projeto por emulação? A gente vai olhar só a planta e vai fazer o projeto do controlador contínuo, né? Da maneira que a gente fez lá em sistemas de controle, certo? Então, como a gente encontrava uma FT lá para o controlador que era de S, né? A gente vai fazer aqui também. Então, você encontra esse controlador contínuo para essa planta contínua. A gente vai discretizar o controlador. Então, a gente vai chegar sair do S e vai chegar na transformada Z. Então, a gente vai obter um controle discreto que é correspondente ao controlador contínuo, certo? Então, a gente vai ter esse controlador a partir do controlador contínuo, tá? A gente não vai fazer o controlador olhando para a planta discreta aqui. Mas lá no final, depois, né, eu vou falar que a gente vai fazer sim essa discretização para fazer a análise de estabilidade, análise dinâmica, né, do comportamento dinâmico aí do controle final, tá? Mas por enquanto a gente vai olhar só para o controlador aqui, como a gente vai fazer essa discretização. Existem alguns métodos, tá? Existem o de você colocar os mesmos polos, né? Então fazer o matched, que chama. Existe o método de Euler, se não me engano, backward. Mas a gente vai fazer usando uma integração trapezoidal, que é chamado método de Tustin. Então, o método Tustin. O método Tustin, o que a gente vai fazer? Como fala aqui, né? Uma integração. Então, pensa que a gente tem um sinal aqui de saída U e um de entrada E, né, como se fosse o erro e a ação que a gente vai fazer, né, que é igual à integral, que é 1 sobre S. Então, o U é a integral do erro, certo? Então, o que acontece? Para todos o KT aqui, né, então, independente do valor de K, ele vai ser a soma de todos os erros anteriores. Né? Então, a integração, né, eu tenho que somar todos os elementos. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar entre dois pontos aqui, o KT e daí o K1 menos T aqui, tá? Então eu estou pegando um elemento K e o elemento anterior, um período anterior, certo? Dessa curva aqui, qualquer, né? Estou fazendo a definição. Então se eu falar, ó, a minha integração atual, né? O KT, o que vai ser? Vai ser o UKT menos T, né? Então vai ser o ponto que estou aqui, o KT, né? Menos o KT, mais a área da curva entre os pontos KT menos T e KT da curva, né, do erro, certo? Então, o UKT ele é a soma de todos os pontos até aqui, certo? Do K1 menos T, né? K1, K menos 1, né, vezes T, perdão, gente. Então, se eu pegar todos esses pontos, eu vou achar esse valor aqui, certo? E aí, se eu somar todos esses pontos outros aqui, eu vou chegar, né, no UKT, certo? Só que o que acontece? A diferença entre eles vai ser essa integração aqui, certo? Porque eu estou fazendo só nesse intervalo aqui, como se fosse uma integração nesse intervalo. Só que, como eu não sei, né, toda essa movimentação aqui, eu vou fazer como se fosse, né, um trapézio, beleza? Então, uma simplificação aqui, que a gente vai calcular essa área aqui, tá? Então, o UKT ele é igual
ao U do período anterior, mais essa área aqui, que é o T dividido por 2, mais o erro no tempo KT, né? Multiplicado, né? Perdão, gente. Multiplicado por E no tempo KT, mais o erro no período anterior, beleza? E aí, a gente vai aplicar a transformada Z para essa equação aqui de diferenças, beleza? Aplicando, a gente vai ter o U, ele vai ser igual ao U Z menos 1, né? Porque eu tenho um atraso aqui de Z menos 1, mais o T dividido por 2, multiplicado pela transformada do erro, mais o erro Z a menos 1, porque eu tenho um atraso aqui, né, de um período, certo? E aí, eu isolando o U aqui, né, fazendo a divisão e passando o E para cá também, né, a gente chega aqui, é o T dividido por 2, né, multiplicando 1 mais Z menos 1. Esse aqui passou menos para lá, então por isso que eu passei aqui, ó, 1 menos Z elevado a menos 1, certo? Então, se a gente olhar esse daqui e olhar esse daqui, né, fazer uma relação direta das transformadas, a gente pode falar que o S é o inverso desse valor aqui, certo? Esse aqui é 1 sobre S, né, o U sobre E, e aqui a gente tem U sobre E também, que é esse valor. Se a gente inverter isso daqui, a gente chega nessa relação. Então, o S é igual, né, ao 2 dividido por T, 1 menos Z elevado a menos 1 e 1 mais Z elevado a menos 1. Então veja que isso daqui é uma relação, né, uma transformada que a gente vai fazer porque a gente chegou nessa relação por conta dessa essa relação da área aqui, tá? Mas ela não é, tá? Então veja, ela não é a definição do que o Z é em relação ao S, tá? É outra coisa, mas eu não vou falar aqui porque não é o escopo, né? Eu quero, né, ser bem prático aqui para onde eu quero chegar, que é fazer essa transformada direta. Então, imagina que a gente tem o controlador lá, né, definir o ganho e tal, e eu consigo fazer essa transformada para bilinear. Então, veja que eu dependo do período, né? Então, eu tenho que indicar o período aqui. Então, imagina que eu faço um controlador em S, eu defino o período e eu vou lá para o MATLAB, ó, eu quero que você faça a transformada touching para mim. Então, eu estou convertendo contínuo para digital, né? Contínuo para digital, é isso que significa C2D aqui. E aí eu vou ter essa resposta que é o touch. Então, eu vou fazer um exemplo, tá? Ó, peguei esse controlador qualquer, né, o S mais 1 dividido por S mais 4, e joguei nessa fórmula lá. E aí, ele vai me dar, ó, vou definir um período de amostragem, né? Como eu falei, existem outros métodos que eu vou mostrar depois também, mas primeiro eu quero ensinar como que a gente sai ali, né, faz essa transformada do contínuo para o discreto e chega nas equações da diferença, lá de diferenças, tá? Então, considerando esse projeto aqui, né, considerando isso daqui, a gente vai fazer o controlador discreto equivalente para um período de amostragem 0,1 segundos. Coloquei nessa função, né? Coloquei isso aqui nessa variável, o período 0,1, mandei ele fazer o touching e eu chego nessa equação aqui. Mas o que, que significa? Olha, eu tenho, né, a entrada para o erro, né, para esse sistema, e a saída vai ser a ação que eu vou, né, colocar na minha planta. E aí o que, que a gente tem que fazer? Fazer a equação de diferenças. Então, eu multiplico esse daqui aqui, ó, fica 1 menos o 0,667, Z é menos 1, né? E o erro passou para o outro lado, ó. O E, né? 0,875 menos o 0,7917, Z é menos 1. Isso aqui significa um atraso, né? Isso aqui significa um atraso. Então, o U de K menos o 0,667 U de K menos 1 é igual ao 0,875 do erro, né, de K menos o 7917 aqui do erro K menos 1, certo? E eu só passo para o outro lado aqui, esse menos, né, fica mais e mais aqui também, né? Então, a minha ação que eu tenho que fazer nesse instante, ela vai ser igual a ação do período passado multiplicado por essa constante, mais o erro atual, né, multiplicado por essa constante, menos
o erro do período anterior multiplicado por essa constante. Então veja que a minha ação atual, ela depende da ação anterior, e ela depende do erro atual e do erro anterior, né, por conta desse controlador, né, dessa discretização que eu fiz, tá? Mas então agora vou mostrar então por que vocês aprendem a programar, né? Vocês precisam entender essa lógica. A programação vai fazer o que eu estou falando aqui, né? Eu preciso que o atual ele vai depender do anterior, certo? Então eu preciso sempre estar salvando esse valor, né, para que eu use no próximo passo. Então, a hora que eu faço a execução agora, eu preciso salvar esse valor, porque no próximo passo, né, eu vou precisar desse valor. Então a gente vai ver isso. Ó, o computador deve salvar a cada instante a ação, né, a atuação que ele está fazendo, que é o U, e o erro para ser utilizado no passo seguinte, né? Então vamos imaginar que a gente tem essa lógica aqui que a gente calculou. Então, para cá é igual a zero, o que acontece? Né? Então, a ação de zero vai ser igual a essa constante multiplicada pela ação menos 1, né? Aí o erro zero, o erro menos 1. Só que o que acontece? Quando eu começo, né, esses valores aqui não existem, né? Então, a gente zera eles, certo? Então, praticamente fica que a ação é uma proporcional aqui do erro, certo? Então, você vai salvar o valor do de zero, vai salvar o valor do erro de zero aqui. Então, aí passa para o próximo passo. Então, né, deu o clock lá. Então, para cá é igual a 1 para o próximo período. Né? U de 1, o que é? É a constante multiplicada por U de zero. Opa, salvei do passo anterior aqui, né? Então, eu sei esse valor. Aí a constante, o erro 1 atual, né? Então, beleza, você amostrou isso aqui, você está fazendo a conta, né? E o erro de zero você salvou aqui, ó, do passo anterior. Você calculou, então você sabe esse porque você está mostrando, né? Você está fazendo a comparação atual nesse instante. E isso aqui é calculado. Então você tem a ação atual e o erro 1 aqui, né? Então a ação 1 e o erro 1, você salva para ser usado no próximo passo. E assim por diante, né? Então, genericamente, o que a gente tem que fazer? Para o K igual a K, né? Para qualquer um, o U de K vai ser igual ao anterior, multiplicado por essa constante, né? Esse anterior vai vir que você salvou do período anterior, o erro atual e o erro anterior que veio do passo anterior, né? Você vai salvar o U de K e o E de K. Então, a única condicional que você tem que fazer é nesse primeiro... Opa, perdão, gente. É nesse primeiro passo aqui, porque a gente não tem esses valores, né? Tem que começar de alguma coisa. Mas depois é simplesmente a mesma lógica. Vai salvando, você vai passando para frente, vai substituindo, né? Então você sempre vai ter uma variável lá que é o U anterior e o E anterior, né? Que você vai salvar os valores nesse passo para ser usado no próximo passo, certo? Então isso aqui é uma programaçãozinha básica, uma lógica básica de como seria esse controlador. E veja que eu saí, né? Olha, eu saí aqui de um controlador em S, transformei em Z, transformei numa equação de diferenças e fiz a lógica de programação aqui do controlador. Então veja que o controle ele está totalmente, né, implementado dentro de um computador, uma plaquinha de processamento, né, um Arduino. Essa vai ser a lógica dele, tá? Então agora a gente vai ver a questão do segurador, né, da análise de desempenho, porque nem sempre, né, um controle discreto ele vai ser estável para um controlador contínuo estável, tá? Então a gente tem que ter essa noção que depende aí de alguns fatores, né, e eu vou mostrar para vocês. Mas a gente vai parar por aí, a gente vai falar de estabilidade só, porque, claro, né, é o mais importante, dá para ver em simulação. Isso de forma bem clara, né? E o desempenho você consegue fazer em simulação também de modo visual. Então a gente não precisa saber ver no plano Z, tá? Então, para vocês terem uma visão bem prática, né, bem direta aí da implementação, beleza? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal. Até mais.